Ele é o garoto mais tímido da escola, mas acaba conquistando a garota mais popular. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Um dia, Kashiwata e Oda se encaram durante um jogo de Old Maid. Oda empurra levemente uma carta para a frente, acima das outras, esperando que Kashiwata a pegue. Kashiwata percebe que Oda está tentando atraí-la para escolher aquela carta, mas ela, em vez disso, escolhe outra e garante a vitória. Ninguém se surpreende que Oda tenha perdido, já que suas expressões o entregaram completamente durante todo o jogo. Frustrado, Oda desafia Kashiwata para outra rodada de Old Maid, alegando que a partida anterior foi apenas um aquecimento e que a próxima será para valer, o verdadeiro desafio. Ele consegue fazer Kashiwata jogar novamente. Sorrindo com confiança, ele empurra a carta do Coringa para frente, para que ela se destaque um pouco mais. Desta vez, ele acredita que sua estratégia é infalível. Em vez de tentar esconder suas expressões, ele vai expressar exatamente o que está sentindo para confundi-la. No entanto, os resultados permanecem os mesmos. Kashiwata vence novamente sem sequer um tremor. Apesar de seus colegas de classe dizerem para ele desistir, Oda recusa-se teimosamente e desafia Kashiwata para mais um jogo, declarando orgulhosamente que, desta vez, ele será o vencedor, pois agora consegue ler a mente dela. Kashiwata aceita o desafio, embaralha o baralho e distribui as cartas, tudo com sua expressão vazia de sempre. Olhando brevemente para sua própria mão, Oda desvia o foco para ela, estudando sua respiração, sua expressão e qualquer pequeno movimento que pudesse entregá-la, mas ele não vê absolutamente nada. Ainda assim, ele se sente confiante de que a expressão dela mudará quando ela pegar o Coringa, ou quando ele o tocar na mão dela. Cuidadosamente, ele escolhe uma carta e olha para o rosto dela. Para sua consternação, ele não consegue ler absolutamente nada em sua expressão, e quando finalmente olha para a carta, descobre que é o Coringa. Ele olha de volta para Kashiwata, mas a expressão dela nem sequer mudou para uma de triunfo. Oda a encara com mais intensidade, convencido de que ela deve estar olhando para outra dimensão que a permite vencer todas as vezes. Ele se inclina mais perto, olhando profundamente nos olhos dela. Oda percebe que ela pegou o Coringa e comemora, apenas para ficar confuso ao vê-la tremendo levemente. Ele presume que ela está tremendo de tanto rir e fica frustrado, perguntando-se por que ela está se divertindo em vez de consternada. Com raiva, ele a acusa de estar zombando dele. No final, Kashiwata é declarada a vencedora geral. Um novo dia começa na escola e Kashiwata caminha calmamente pelos corredores quando uma aranha de brinquedo cai de repente bem na frente dela. Ela afirma que ficou surpresa, mas sua expressão permanece completamente neutra. Oda puxa a aranha de brinquedo de volta, frustrado porque seu plano de assustar Kashiwata não funcionou. Ele tenta várias outras vezes ao longo do dia para obter uma reação dela, mas nada parece dar certo. Durante o intervalo, Oda reclama de suas tentativas fracassadas para Tadokoro e Sata. Ambos os seus amigos tentam convencê-lo a parar de incomodar Kashiwata, mas acabam ouvindo Oda explicar sua razão para querer assustá-la. Sua história os leva de volta à cerimônia de abertura durante a primavera. Enquanto caminhava em direção ao portão da escola naquele dia, Oda estava ocupado afastando um corvo. Justo quando pensou que tinha se livrado dele, o corvo fez cocô em seu ombro antes de voar para longe. Foi então que ele notou Kashiwata por perto, que infelizmente também foi atingida pelo corvo. Na verdade, ela se deu pior do que ele, já que os dejetos caíram bem na cabeça dela, enquanto os dele estavam apenas em seu uniforme. Oda achou estranho que Kashiwata não parecesse se importar com o que havia acontecido. Ele a seguiu para dentro da escola, e mais tarde descobriu que eram colegas de classe. Daquele dia em diante, ele ficou curioso sobre o que poderia arrancar mais expressões dela, o que levou à sua missão contínua de fazê-la reagir. Seus amigos lhe dão olhares preocupados depois de ouvir sua explicação, e Sato o adverte para não exagerar com Kashiwata. Finalmente, a hora do almoço chega e Kashiwata desembala sua refeição com graça. Ela toma um gole generoso de sua bebida quando Oda de repente declara com um sorriso orgulhoso que trocou o chá verde dela por vinagre e que ela deve estar sofrendo muito agora. Quando ele olha para ela, no entanto, o rosto dela permanece perfeitamente neutro. Oda começa a duvidar de si mesmo, perguntando-se se cometeu um erro ou se ela é apenas boa em esconder seu sofrimento. Kuchak toma um gole de sua própria garrafa de chá verde, apenas para ser recebido com o sabor azedo do vinagre. Horrorizado, ele cospe imediatamente. Kashiwata faz um pequeno som e visivelmente começa a tremer, embora seu rosto permaneça tão vazio como sempre. Oda a acusa de estar rindo, e Kashiwata calmamente explica que o notou sorrindo de lado mais cedo quando pegou sua bebida. Então, quando ele não estava olhando, ela secretamente trocou as garrafas deles. Enquanto isso, os amigos de Oda observam a troca, percebendo que Oda é na verdade quem está sendo provocado, e que Kashiwata sabe o quanto de poder ela tem sobre ele. De repente, Kashiwata agarra a manga de Oda e admite baixinho que gosta dele. Oda imediatamente fica vermelho brilhante e vira o rosto para longe dela, murmurando em voz alta que ela não está falando em um sentido romântico. No entanto, Kashiwata calmamente esclarece que ela realmente quer dizer isso romanticamente. Pensando que ela está zombando dele, Oda rapidamente recua. A reação dele deixa Kashiwata triste, embora seu rosto não consiga demonstrar isso adequadamente. Ela pergunta se ele não gosta dela, e ele gagueja que sim, porque ela é tão inexpressiva, e isso o assusta. Kashiwata se aproxima lentamente, fazendo Oda ficar cada vez mais nervoso e evitar o olhar dela. Ainda assim, Kashiwata continua olhando diretamente para o rosto dele. Quando ela finalmente se endireita, ela lhe diz que está aliviada porque seus verdadeiros sentimentos estão sempre estampados em seu rosto. O nervosismo de Oda se transforma em raiva envergonhada enquanto ele continua a chamar Kashiwata de assustadora, prometendo que um dia ele será quem a assustará. Kashiwata retorna silenciosamente ao seu lugar. Os amigos de Oda, que estavam observando por perto, notam um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Eles se perguntam se ela está feliz, mas como ela está de costas para Oda, ele não vê que ela finalmente mostrou um pouco de emoção. Em outro dia, durante o almoço, Oda reúne seus amigos para uma reunião de estratégia sobre como derrotar Kashiwata. Seus amigos se recusam a fazer parte de qualquer um de seus planos, mas Oda insiste que ele apenas a observará por enquanto. Seus amigos questionam porque ele os chamou se já tem um plano de ação. Ignorando suas preocupações, Oda explica que tem certeza de que Kashiwata eventualmente quebrará sua expressão de pedra, e tudo o que ele precisa fazer é ficar de olho até que isso aconteça.
Sada decide dar uma mão, dizendo que também está curioso sobre Kashiwata. Ele provoca Oda, dizendo que Oda parece ser o mais curioso sobre ela e que, como um bom amigo, ele deveria ajudá-lo. Tadokoro se junta à provocação, o que só deixa Oda mais constrangido. No dia seguinte, Kashiwata é a primeira a chegar na sala de aula. Os meninos a espreitam da porta, surpresos por ela estar lá tão cedo. Enquanto observam, ela tira um de seus livros didáticos e começa a ler. Sada percebe que é um comportamento normal, mas Oda o incita a olhar mais de perto. Os meninos notam que ela está cantarolando baixinho para si mesma, com a cabeça balançando de um lado para o outro. Oda acredita que isso é algo que ela só faz quando tem certeza de que não há mais ninguém por perto. Sentindo uma presença atrás dela, Kashiwata se vira para a porta, mas os meninos rapidamente se escondem. Ela volta para seu livro e os meninos suspiram aliviados por não terem sido pegos. À medida que o dia avança, Oda mantém um olhar atento sobre Kashiwata, o que faz com que ele seja chamado a atenção pelo professor várias vezes por não seguir instruções ou por causar pequenos incidentes acidentalmente. Durante o almoço, os 3 meninos até juntam suas mesas para cercar Kashiwata. No entanto, ela permanece completamente inexpressiva durante toda a refeição, deixando Oda cada vez mais frustrado. Sada tira suas anotações e aponta que notou que ela parece um pouco corada durante o almoço e que pisca 15 vezes por minuto. Tadokoro fica chocado com o quão dedicados seus amigos são em observá-la e nervosamente os lembra de que ainda tem tarefas de limpeza e sugere que podem continuar a observá-la então. Eles logo descobrem que Kashiwata estará limpando a piscina com vários outros alunos. Na área da piscina, Kashiwata esfrega diligentemente o chão da piscina enquanto os alunos ao redor dela reclamam do trabalho tedioso. Oda e seus amigos se aproximam silenciosamente e param perto da cerca para observar. De repente, um dos alunos grita que há um guaxinim por perto. Ansiosos por uma distração, os outros largam suas ferramentas limpas e correm para onde o guaxinim supostamente foi avistado, mas Kashiwata fica para trás, continuando sua tarefa designada. Oda e seus amigos a observam, impressionados com sua concentração. No entanto, a verdade é que Kashiwata também está curiosa sobre o guaxinim, mas ela é simplesmente muito tímida para admitir isso. Enquanto os olhos de Oda permanecem fixos nela, Sada observa que Kashiwata geralmente passa a maior parte do tempo sozinha na escola. Após uma breve pausa, Oda sai para o aberto exibindo um sorriso travesso e anuncia que a recompensará por trabalhar tão duro. Ele aponta a mangueira para ela e tenta borrifá-la com água, mas Kashiwata desvia habilmente. Oda fica furioso e confuso com a forma como ela conseguiu evitar tão facilmente. Em sua frustração, Oda acidentalmente borrifa a si mesmo, encharcando suas roupas. Ele imediatamente a culpa e tenta borrifá-la novamente, mas ela desvia mais uma vez. De repente, outro jato de água o atinge por trás. Ele se vira para ver Satai e Tadokoro, armados com pistolas de água, sorrindo maliciosamente. Tadokoro até oferece uma Kashiwata para a consternação de Oda. O caos divertido se espalha rapidamente, e logo todos estão jogando água uns nos outros com mangueiras e pistolas de água. Embora Oda continue insistindo que ainda está bravo, Sada consegue acertar Oda em cheio no rosto com um tiro bem mirado, distraindo-o de mirar em Kashiwata por um breve momento. Kashiwata os observa em silêncio e de repente corre em direção a eles, juntando-se à diversão. Em um momento, Kashiwata é atingida por água por Oda, mas Oda é rapidamente borrifado pelos 3. Eles continuam a se divertir jogando água uns nos outros, embora a maioria dos ataques acabe mirando em Oda. Eventualmente, ele desaba de exaustão e percebe que todos o alcançaram. Ele pula de volta para os pés e os persegue enquanto eles o provocam sobre como ele é fácil de atrasar. Enquanto fazia suas rondas, o professor Onurana ouve a comoção e irrompe na área da piscina. Ele pega Kashiwata, Oda e os outros brincando com pistolas de água e imediatamente os repreende por estarem brincando durante o tempo de limpeza. O grupo tenta fugir, mas Onurada consegue agarrar Tadokoro pela gola. Logo depois, os 4 estão ajoelhados na frente dele, enquanto ele os repreende por correrem no chão da piscina. Como punição, os 4 são obrigados a limpar a piscina novamente, mesmo que Oda e seus amigos não tivessem sido designados para aquela área em primeiro lugar. Oda resmunga sobre a situação, enquanto Kashiwata se aproxima silenciosamente dele e o agradece. O rosto de Oda fica vermelho brilhante, enquanto ele tenta esconder sua expressão, mas Kashiwata se move para mais perto para dar uma olhada melhor, fazendo-o recuar e fugir dela. Sata e Tadokoro observam de lado, notando mais uma vez o leve sorriso se formando no rosto de Kashiwata. Enquanto isso, os outros alunos ainda estão em algum lugar procurando pelo guaxinim. Um dia, Oda desafia Kashiwata a adivinhar em qual de suas mãos ele esconde um pedaço de doce. Kashiwata toca ambas as mãos, estudando a expressão dele, e rapidamente descobre. Quando ela tenta abri-la, Oda a mantém teimosamente fechada. Durante sua aula de educação física de natação, Oda impressiona a todos com a rapidez com que consegue nadar. Até o professor o elogia. Após terminar o revezamento dos meninos, o professor chama as meninas para ocuparem seus lugares, e os olhos de Oda imediatamente pousam em Kashiwata. Enquanto os meninos conversam entre si, Oda diz com confiança que Kashiwata provavelmente não sabe nadar. No entanto, Sata aponta que ela pode realmente ser boa nisso, já que parece tão calma, mesmo que essa seja apenas sua expressão vazia de sempre. Assim que as meninas começam a nadar, elas percebem que Kashiwata não está com o grupo. Seu rosto está para baixo, e parece que ela está se afogando. O professor corre e consegue levantá-la, apenas para descobrir que o rosto de Kashiwata permanece completamente calmo. Ela explica que não estava se afogando, mas nadando, embora o professor claramente não acredite nela. O professor se aproxima de Oda, pedindo-lhe para ensinar Kashiwata a nadar enquanto ele supervisiona o resto da turma. Oda parece descontente, mas o professor insiste para que Kashiwata possa participar do revezamento mais tarde. De volta à água, Kashiwata agradece silenciosamente a Oda por concordar em ensiná-la, mas Oda começa a se afastar, recusando-se a fazê-lo. Sata se oferece para assumir em seu lugar, e Oda retorna instantaneamente, insistindo que ele é o único qualificado para ensiná-la.
Ele começa ensinando-a a chutar para avançar. A princípio, parece que ele está realmente a ensinando, aliviando as dúvidas de seus amigos. No entanto, Oda começa a sorrir maliciosamente porque está planejando soltá-la para que ela entre em pânico. Depois de esperar o momento certo, Oda a solta. O rosto de Kashiwata permanece vazio, mas seu corpo começa a se debater descontroladamente porque ela está realmente se afogando. Em pânico, ela agarra o tronco de Oda para não afundar, mas Oda luta para se libertar. No caos, ela acidentalmente se agarra ao calção de banho dele. Tadokoro observa de lado com uma expressão preocupada, murmurando que não consegue mais compreender o que eles estão fazendo. Quando Oda sai da piscina, Tadokoro percebe que seu calção de banho foi esticado. Oda jura vingança pela humilhação, mas antes que ele possa dizer mais, Sato aponta que Kashiwata é a próxima para o revezamento das meninas. Oda para olhá-la, e para a surpresa de todos, Kashiwata realmente nada, embora sua forma seja desajeitada. Os amigos de Oda o provocam porque ele parece um pouco orgulhoso dela, o que ele rapidamente nega. Ele sai para arrumar seu calção de banho, mas antes que possa, as pessoas começam a gritar um alarme. Virando-se, ele vê uma comoção na água e imediatamente mergulha para salvar Kashiwata. Quando eles ressurgem, ele verifica se ela está bem, mas Tadokoro nervosamente aponta que o calção de banho de Oda está se desfazendo. As meninas gritam, e Oda amaldiçoa Kashiwata por colocá-lo em mais uma situação humilhante. No dia seguinte, Oda diz a Kashiwata que preparou um presente para ela. Ele deixa cair um gafanhoto em sua mesa. Para sua irritação, ela permanece inexpressiva, embora na verdade ela tenha pavor de insetos. Ele tenta novamente com o brinquedo de mola, mas mesmo quando ela se assusta, seu rosto permanece vazio. Finalmente, Oda coloca uma máscara para assustá-la. Mas em vez de gritar, Kashiwata começa a tremer em riso silencioso, enquanto ainda mantém sua expressão estoica. Antes que ele possa tentar qualquer outra coisa, Tabuchi o chama para fora. Ela o repreende severamente para parar de incomodar Kashiwata, dizendo que suas ações estão beirando o bullying. Oda insiste que ela está interpretando mal a situação. Tabuchi exige uma explicação e Sata solta que Oda só incomoda Kashiwata porque gosta dela. Envergonhado, Oda sacode Sata e nega em voz alta, mas Tabuchi permanece não convencida. Ela o adverte que se Kashiwata parar de vir à escola, será culpa dele. Sada o aconselha a diminuir suas travessuras, e Tadokoro concorda, observando que Tabuchi pode ser aterrorizante. Enquanto discutem o quão séria e rigorosa Tabuchi é, Oda fica cada vez mais irritado por alguém estar observando cada um de seus movimentos. Ele avista Kashiwata saindo da sala de aula e tenta incomodá-la, apenas para Tabuchi agarrá-lo pelo ombro, lembrando friamente que ela está sempre observando. Mais tarde na aula, o grupo nota algo incomum, já que Tabuchi parece estar observando Kashiwata em vez de Oda. Quando Oda a confronta sobre isso enquanto ela estava seguindo, ele argumenta que ela também deve estar curiosa sobre Kashiwata porque ela é estranha. Tabuchi nega, alegando que está apenas cuidando dela porque Oda não para de importuná-la. Oda a olha, não convencido, e a acusa de esconder algo, o que rapidamente se transforma em uma discussão entre os dois. Sata acrescenta sua própria observação e pergunta por que Tabuchi tem seguido Kashiwata por aí. Quase timidamente, Tabuchi admite que é fã de Kashiwata. Ela explica que se sente feliz sempre que Kashiwata comete um deslize e mostra a menor emoção. No entanto, ela reclama que Oda continua bloqueando sua visão sempre que tenta incomodar Kashiwata. Com toda a seriedade, ela declara que, como presidente do fã-clube de Kashiwata, Oda deve pedir sua permissão antes de interagir com Kashiwata. Oda contra a encara com descrença, convencido de que ela é algum tipo de psicopata. Eles começam a discutir sobre o tal fã-clube, até que Tabuchi orgulhosamente afirma que ela realmente consegue ler as expressões de Kashiwata. Oda fica chocado, e Tabuchi acrescenta com presunção que ela atingiu esse nível apenas depois de passar incontáveis horas observando sua ídola, algo que Oda nunca conseguiria igualar. Mais tarde, Sada entra em uma sala próxima e encontra Kashiwata escondendo uma pequena fresta. Tabuchi aparece imediatamente, oferecendo uma mão para ajudá-la a se levantar, enquanto a assegura de que não há necessidade de ter medo, mesmo que Kashiwata nunca tivesse tido medo para começar. De volta ao corredor, Tabuchi retoma sua briga com Oda, alegando que a alma de Kashiwata está chorando silenciosamente de frustração por causa de seu assédio constante. Kashiwata pergunta calmamente se Tabuchi é realmente sua fã. Tabuchi congela, envergonhada por ter sido descoberta. Atordoada, ela insiste que é apenas uma admiradora e não uma stalker assustadora. Oda provoca que Kashiwata provavelmente a acha uma completa esquisita agora, e que o segredo foi revelado, deixando Tabuchi visivelmente arrasada. Mas então, Kashiwata se aproxima dela e diz suavemente que acha Tabuchi uma pessoa interessante e que gostaria que elas pudessem ser amigas em vez disso. Em um instante, o ânimo de Tabuchi dispara. Ela abraça Kashiwata com força, e com um sorriso vitorioso, declara que agora detém o título de ser amiga de Kashiwata, enquanto Oda não passa de um inseto. Enquanto as duas discutem, Kashiwata de repente admite que não quer realmente ser amiga de Oda. Ela não termina sua frase, no entanto, e sua expressão se torna levemente tímida, deixando Oda e Tabuchi intrigados sobre o que ela quis dizer. Os amigos de Oda notam silenciosamente que as duas rivais podem, na verdade, ser mais parecidas do que imaginam. Um dia, durante o almoço, a cantina anuncia que o pão de yakisoba está disponível, e todo garoto corre para o balcão. Oda consegue pegar um primeiro e come feliz, enquanto Tadokoro observa com inveja, impressionado com a rapidez com que Oda sempre consegue o que quer. Sata observa que nunca viu Oda trazer uma lancheira antes, e se pergunta em voz alta se seus pais alguma vez fizeram uma para ele. Kashiwata ouve a conversa deles enquanto observa silenciosamente sua própria lancheira. No dia seguinte, mesmo antes de a aula ser dispensada para o intervalo do almoço, Oda sai correndo da sala para garantir que seja o primeiro na fila da cantina. Mas ao dobrar a esquina, ele encontra Kashiwata parada na frente dele. Ele se lembra que ela havia pedido para ir ao banheiro mais cedo e rapidamente percebe que ela pode ter planejado isso. Ele tenta passar por ela, mas Kashiwata muda sua posição, bloqueando seu caminho todas as vezes.
Logo, os outros alunos passam correndo por eles, fazendo Oda perder todos os pães bons. Ele acaba com algo de que nem gosta. Ele se convence de que Kashiwata fez isso como vingança por todas as vezes que ele a incomodou, e ele jura se vingar. No dia seguinte, assim que o sinal do almoço toca, Oda dispara de seu assento novamente. Mas mais uma vez, Kashiwata está esperando no corredor. Ele sorri confiante, declarando que ela não o impedirá desta vez. Kashiwata parece um pouco tímida, então olha ao redor como se estivesse procurando por algo. O gesto confunde Oda até que ela, de repente, estende uma marmita. Ela lhe diz que ele pode ficar com ela se quiser, admitindo que havia feito uma pra ele no dia anterior, mas estava muito nervosa para entregá-la. Enquanto os alunos começam a passar correndo por eles novamente, Oda fica constrangido e um pouco agitado. Teimosamente, ele insiste que não a quer de jeito nenhum, dizendo que provavelmente não tem um bom sabor. Tadokoro imediatamente pergunta se ele pode ficar com ela. Isso faz Oda pegar a marmita de volta e declarar que é dele, afinal. Quando ele finalmente a abre, fica desapontado ao encontrar apenas fatias de maçã. Ele reclama, desejando ter comprado apenas pão. Ainda assim, Kashiwata sorri discretamente para si mesma. Mais tarde naquela semana, Oda elabora outro plano para fazer Kashiwata demonstrar alguma emoção. Ele planeja jogar um avião de papel nela bem quando um boneco surpresa saltar da caixa, esperando pegá-la desprevenida de ambos os lados. Quando Kashiwata abre o brinquedo, ela imediatamente se vira para Oda, arruinando completamente seu momento. O avião de papel cai perto e aterrissa no chão, apenas para ser pisado por Tabuchi, que se aproxima para gentilmente arrumar o cabelo de Kashiwata. Enquanto Oda volta arrastando os pés para seu lugar, ele nota 2 elásticos de cabelo coloridos deixados em uma carteira próxima. Seus amigos comentam como eles parecem bonitos e provavelmente caros. Oda, no entanto, apenas sorri maliciosamente, já tramando como os usaria para assustar Kashiwata. Oda caminha até a janela, segurando um dos elásticos de cabelo, e provoca dizendo que vai jogá-lo fora. Para a surpresa de todos, uma forte rajada de vento de repente o arranca de sua mão. Tabuchi imediatamente o repreende para ir buscá-lo, mas Oda protesta que é impossível recuperá-lo. Antes que a discussão pudesse continuar, eles notam que Kashiwata parece estranhamente abatida e triste. Quando ela remove as mãos, há lágrimas brotando em seus olhos. Oda fica paralisado. Ele não consegue acreditar que está realmente a vendo chorar. Um momento depois, Kashiwata sai da sala de aula. Sada sugere discretamente que o elástico de cabelo pode ter significado algo muito especial para ela. Tabuchi então compartilha que Kashiwata uma vez lhe disse que aqueles elásticos de cabelo eram um presente de sua avó. Sem dizer uma palavra, Oda dispara para fora da sala. Quando Kashiwata retorna mais tarde, os meninos perguntam se ela ouviu, mas ela balança a cabeça negativamente. Tabuchi franze a testa, murmurando que ele provavelmente foi em uma jornada espiritual para purificar seu coração, enquanto Sada simplesmente supõe que ele se sentiu constrangido e foi para casa. Quando a escola termina, o vento leve se transformou em uma tempestade furiosa e violenta. Sada e Tadokoro saem apenas para avistar Oda na chuva, encharcado e procurando por algo. Quando o confrontam, ele nega teimosamente estar procurando o elástico de cabelo, mas seus amigos o veem claramente. Sem hesitar, Sada oferece ajuda, e logo os três estão vasculhando os terrenos da escola, enfrentando vento e chuva enquanto procuram. Quanto mais tempo passa, mais culpado Oda se sente por ter perdido algo tão precioso para Kashiwata. Justo quando ele está prestes a desistir, Tadokoro grita que o encontrou. Eles correm, e Sada explica que ele havia caído perto do portão principal e acabou na caixa de achados e perdidos. Ele entrega o elástico de cabelo enlameado a Oda, que imediatamente segue para a casa de Kashiwata. Quando Kashiwata abre a porta, Oda, encharcado pela tempestade, estende desajeitadamente o elástico de cabelo junto com o novo que ele comprou para compensar o estado do outro. De repente, a avó de Kashiwata aparece de dentro da casa. Oda congela em choque, pois ele havia presumido que ela havia falecido, com base na reação de Kashiwata ao perder o acessório. A avó, imperturbável, diz a ele para esperar e desaparece para pegar toalhas para que ele possa se secar. Oda exige saber por que Kashiwata estava chorando se sua avó ainda está viva. Calmamente, Kashiwata responde que ela apenas tinha sujeira nos olhos, nada mais. Furioso com o mal entendido, Oda murmura algo sobre ser tudo culpa de Tabuchi, mas quando Kashiwata sorri levemente e promete guardar o elástico de cabelo com carinho, ele fica vermelho vivo e sai correndo envergonhado, ignorando o convite de Kashiwata para se secar lá dentro. Enquanto isso, em outro lugar do campus, Tabuchi também está procurando na chuva pelo elástico de cabelo perdido. Oda de repente pede o ID do Line de Kashiwata e ela o adiciona como amigo. Tadokoro o provoca sobre isso, mas Oda insiste que é para uma competição importante. Ele explica que ele e Kashiwata enviarão mensagens um ao outro durante a aula, e quem for pego primeiro perde. Kashiwata concorda discretamente com os termos. Ela está feliz, pois Oda agora está em sua lista de contatos do Line. A aula começa, e Oda sorri confiante para ela de seu assento. Ele digita sua primeira mensagem, informando-a de que ela tem que fazer um exame e que o professor listou o nome dela no quadro. Kashiwata olha para o quadro apenas para ver que não há nada escrito lá, absolutamente nada. Enquanto isso, Oda já está pensando em seu próximo movimento. Ele murmura algo baixinho sem perceber que o disse em voz alta. O professor, Oniwirata, imediatamente o repreende, arrancando risadas de toda a turma. Enquanto a palestra continua, Oda envia a ela uma enxurrada de figurinhas engraçadas do Line, a batata com rosto humano e o esmagador Takita. Kashiwata olha para as imagens em silêncio. Oda fica chocado por elas não a terem feito sorrir, pois eram suas melhores figurinhas, as mais engraçadas. O que ele não sabe é que Kashiwata está realmente se divertindo. Oniwirata pega Oda e lhe dá um tapa na cabeça, repreendendo-o por não prestar atenção. O rosto de Oda fica vermelho vivo de puro constrangimento. Momentos depois, ela recebe uma imagem assustadora de Oda. Seu corpo treme, mas seu rosto permanece completamente neutro. Oda, interpretando mal a reação, assume que ela está rindo e envia uma foto dela editada para fazê-la parecer careca. Kashiwata começa a tremer, mas seu rosto permanece calmo. Oda franze a testa, pois não tem certeza do que o tremor significa. Então, uma bola de papel atinge Oda. Quando ele a abre, descobre que é um aviso de Tabuchi, um recado importante.
Irritado, Oda rabisca uma resposta e a joga nela. Tabuchi a desdobra e seus olhos se arregalam ao ler que Oda e Kashiwata estavam trocando mensagens no Line. Ela não consegue acreditar que Oda conseguiu o ID do Line de Kashiwata antes dela, e ela desaba sobre sua carteira, chocada. Oda olha para Tabuchi antes de notar que Kashiwata finalmente está respondendo no Line. Ela pergunta a ele se ele já pensou em uma resposta. Oda fica confuso até perceber que ela está se referindo à sua confissão de sentimentos. Seu rosto cora e ele começa a entrar em pânico. Ele de repente se levanta, pronto para gritar, mas Oniwirata já está ao lado dele, repreendendo-o por mexer no telefone. Ele até comenta que Oda estava sorrindo e o acusa de estar olhando para sites impróprios e inadequados. Oda nega imediatamente e tenta culpar Kashiwata, mas Oniwirata se recusa a acreditar nele, já que Kashiwata tem estado quieta. Da perspectiva de Oniwirata, seu dia começa enquanto ele caminha em direção à sua sala de aula principal. Quando ele entra na sala, os alunos correm rapidamente para seus lugares. Ele se dirige à sua mesa e se sente um pouco desanimado por seus alunos ainda não terem se acostumado com ele. Ele olha para os rostos deles e percebe que todos parecem ansiosos para que a aula termine logo. Ainda assim, ele sempre pode contar com Kashiwata, pois ela é a única que o trata sem medo ou hesitação. Todos os dias, ela comparece diligentemente à aula e o olha diretamente nos olhos, sem mostrar nenhum sinal de medo. Ele não percebe que ela está, na verdade, usando seu aplicativo Line. Sua atenção então se volta para Oda, o oposto polar de Kashiwata. Ele nota Oda murmurando algo baixinho, então chama sua atenção. Enquanto Oda resmunga em frustração, Oniwirata o observa de perto, notando como sua aparência desgrenhada combina perfeitamente com seu comportamento delinquente e rebelde. Quando ele o pega novamente sem prestar atenção, ele o atinge com um caderno enrolado. Ele então nota Kashiwata tremendo levemente e assume que ela está rindo. Os outros alunos logo começam a rir também. Oniwirata sente que isso pode ser a chave para fazer seus alunos gostarem de suas palestras. Ele só precisa preencher suas aulas com muito humor. Ele agradece discretamente a Kashiwata pela súbita percepção. Enquanto a palestra continua, ele tenta incluir algumas piadas e trocadilhos. No entanto, quando ele olha para a turma, todos parecem entediados. Na verdade, a atmosfera parece mais pesada do que antes, bem mais. Ele se vira para Kashiwata em busca de tranquilidade, mas até ela parece estranhamente para baixo. Oniwirata se vira para Oda, esperando que ele possa ajudar a quebrar o gelo, mas Oda também parece estar sofrendo. Em questão de segundos, Tabuchi desmaia, e Oniwirata se pergunta se seu senso de humor é realmente perigoso. Seus olhos então pousam em Oda, que está novamente em seu telefone. Ele percebe que pode usar este momento para animar a aula. Assim que Oda se levanta, Oniwirata está imediatamente ao seu lado. Ele acusa Oda de navegar em sites impróprios, mas interiormente o agradece por ser seu salvador, seu herói. Ele então percebe que o rosto de Oda está vermelho vivo, o que o faz se perguntar se Oda tem sentimentos por ele. Então, após a aula, ele chama Oda para falar com ele. Ele agradece a Oda por tê-lo resgatado, mas pede desculpas, afirmando que não pode retribuir seus sentimentos, deixando Oda completamente confuso e sem entender nada. Um dia, Tabuchi decide desafiar Oda para um duelo porque está irritada com o comportamento recente dele. Ela o lembra que ele perdeu o elástico de cabelo de Kashiwata, e mesmo que o tenham encontrado, o problema poderia ter sido evitado, de fato. Kashiwata, no entanto, não parece se importar comendo seu almoço feliz. O que mais irrita Tabuchi é que as pessoas começaram a compará-la a Oda. Para provar que ela não é nada parecida com ele, ela o desafia para uma batalha de reações, uma disputa acirrada. Aquele que tiver uma reação óbvia, perde. Tabuchi então acrescenta que o perdedor deve prometer ficar longe de Kashiwata. Kashiwata ouve isso e fica triste. Oda concorda facilmente com os termos, e logo faíscas de rivalidade começam a surgir entre os dois, uma tensão palpável. A competição começa, e tanto Tabuchi quanto Oda mantêm expressões neutras durante toda a aula. Oniwirata anuncia que estará devolvendo os resultados do exame da última vez, e Tabuchi está confiante de que Oda vai surtar completamente quando receber seus resultados. Tabuchi recebe seu exame e tira 95, o que a deixa feliz, embora ela ainda consiga manter sua expressão impassível. Quando Oda recebe os resultados de seu exame, Tabuchi mantém os olhos fixos nele, mas Oda não reage de forma alguma. Ela se pergunta se ele realmente se saiu bem desta vez e se aproxima para dar uma olhada em sua pontuação. Para seu horror, Oda tirou 0. Ela não consegue acreditar que ele não está reagindo e assume que seu corpo deve ter desligado devido ao choque, ao impacto. Oda se vira para encará-la, ciente de que ela provavelmente está confusa. Em sua mente, ele já está acostumado com notas ruins. No final da aula, Oda espera que seus colegas saiam para poder assustar Tabuchi. Um par de alunos está prestes a sair da sala quando a mercadoria de repente balança na frente deles, de forma inesperada. Antes que pudessem ver bem as palavras, Tabuchi avança tão rápido para pegá-lo que eles mal registram o que aconteceu. Eles se convencem de que devem ter imaginado ver a estranha mercadoria de fã. Enquanto isso, Tabuchi e Oda se encaram, nenhum admitindo que ambos estão dando o seu melhor, jogando pesado. Na manhã seguinte, Oda traz alguns takoyaki quentes. Ele diz a Tabuchi que eles deveriam comê-los ao mesmo tempo para ver quem reage primeiro. Ambos imediatamente colocam uma bola inteira na boca e não conseguem manter a expressão séria, falhando miseravelmente. Os amigos de Oda também se servem dos takoyaki, comendo cuidadosamente, e convidam Kashiwata para se juntar a eles. Kashiwata come um facilmente sem reagir, enquanto Tabuchi e Oda se acusam mutuamente de terem reagido, de forma bem clara. Tabuchi olha para Kashiwata, tentando se acalmar, sabendo que sua amiga ficará orgulhosa dela. No entanto, Kashiwata diz a Tabuchi que a acha mais fofa quando ela reage naturalmente. A fachada de Tabuchi se quebra, pois ela nunca havia sido chamada de fofa antes, em toda a sua vida. Então os meninos também começam a chamá-la de fofa, e logo seu rosto fica vermelho com todos os elogios. Oprimida, ela sai correndo da sala envergonhada. Oda comemora a vitória, mas Kashiwata pergunta discretamente se não mostrar emoção é realmente uma coisa boa, algo positivo. Oda insiste que sim, porque se as pessoas podem sempre saber o que você está pensando, isso o coloca em desvantagem. Após uma pausa pensativa, Kashiwata admite que, na verdade, ela inveja pessoas como Oda porque os outros sabem o que ele está sentindo, o que se passa com ele.
No caso dela, as pessoas mal a levam a sério. Ela então se vira e sai correndo da sala de aula, deixando Oda confuso, mas corado. No ginásio da escola, a turma de Oda é designada para limpar. Ele percebe que Kashiwata não está com o grupo deles, e Tadokoro o informa que ela está limpando o depósito, o almoxarifado. Vendo uma oportunidade, Oda corre para o depósito, determinado a assustar Kashiwata. Ao entrar no depósito, Oda não a vê imediatamente, então decide olhar ao redor. Ele tira um rato de brinquedo e se pergunta onde pode colocá-lo para que ela o note, para que ela o veja. Então ele avista algum movimento em uma fresta e vê Kashiwata procurando por algo. Quando ele pergunta o que ela está fazendo, ela lhe diz que viu algo passar correndo e queria dar uma olhada mais de perto. Oda assume que pode ser um rato de verdade e decide ajudá-la a encontrá-lo, a capturá-lo. Enquanto isso, o treinador verifica o progresso da turma e considera a limpeza boa o suficiente para o dia. Ele dá uma olhada rápida em direção ao depósito e decide que está tudo bem em trancá-lo. Tadokoro tenta dizer a ele que Oda e Kashiwata ainda estão lá dentro, mas o treinador insiste que não há ninguém e tranca a porta sem hesitar. Dentro do depósito, Oda ouve o clique distinto da porta se trancando. Kashiwata se pergunta se eles foram trancados e Oda entra em pânico, correndo para verificar a porta. Com certeza, ela não se move. Percebendo que ninguém provavelmente os verificará, já que a escola terminou cedo após os exames, Oda geme de frustração e desespero. Ele olha para Kashiwata, irritado por ela parecer completamente despreocupada. Oda procura outra saída e decide que, se for preciso, ele pode ter que abrir um buraco na parede. Enquanto ele está pensando, ele nota Kashiwata tremendo e assume que ela está rindo, se divertindo. Ele a zomba por estar tão relaxada com tudo, mas ela discretamente aponta que Oda está em pânico. Ele tenta argumentar de volta, alegando que também acha a situação engraçada, mas um alto ronco de estômago o trai, revelando a verdade. Envergonhado, ele nega estar com fome. Kashiwata começa a tremer novamente, então tira um pequeno doce e o oferece a ele. Oda recusa a princípio, dizendo que ela deveria comê-lo, mas ela o surpreende tirando mais algumas peças, mais alguns doces. Eventualmente, ele cede e os dois compartilham um doce enquanto a noite se arrasta. Oda começa a se preocupar que ninguém virá por eles até de manhã, quando de repente ele sente Kashiwata se agarrar a ele. Ele exige saber o que ela está fazendo e ela aponta para as prateleiras, dizendo que viu um fantasma, uma aparição. Oda rapidamente olha naquela direção e avista um pequeno lagarto. Kashiwata discretamente o agradece por ter vindo procurá-la, admitindo que se ninguém tivesse verificado, ela teria ficado presa ali sozinha. Oda percebe que seu tremor anterior não era riso, mas sim puro medo. Tentando disfarçar sua preocupação, ele a repreende, e Kashiwata simplesmente se vira, despreocupada. Uma ideia o atinge. Já que ele agora sabe que ela tem medo de fantasmas, ele decide usar um lençol próximo para assustá-la. Ele a chama dramaticamente e tenta assustá-la usando o lençol, mas tropeça e cai bem em cima dela de forma desajeitada. A porta de repente se abre, revelando Oniwirata e dois colegas de classe. Eles congelam ao ver Oda em cima de Kashiwata. Oniwirata imediatamente começa a repreendê-lo, enquanto Oda tenta freneticamente se explicar, sem sucesso. Quando Kashiwata era mais jovem, sua turma uma vez jogou queimada. Ela foi atingida imediatamente. Um colega perguntou se ela estava com raiva, mas ela calmamente disse que se divertiu. Ainda assim, seus colegas não conseguiam acreditar nela, porque suas expressões permaneciam completamente vazias e sem emoção. Durante o recreio, eles conversavam entre si, mas se sentiam desconfortáveis porque Kashiwata não estava reagindo às suas histórias. Por causa de seu rosto inexpressivo, seus colegas lentamente começaram a evitá-la. Agora, as coisas são bem diferentes. Kashiwata é sempre abordada por Oda, que constantemente tenta assustá-la. Ele usa um boneco surpresa em sua última tentativa, mas quando ele salta, é ele quem pula de susto. Oda nota um leve rubor nas bochechas dela e imediatamente fica vermelho também, de vergonha. Tadokoro também flagra a cena, provocando Oda por fazê-la corar. Oda nega tudo, enquanto Tadokoro o provoca por seu próprio rosto vermelho. Nenhum deles percebe o pequeno sorriso no rosto de Kashiwata, um sorriso quase imperceptível. Certa manhã, Oda pede a Kashiwata para acompanhá-lo para assistir a um filme no domingo. Seus amigos ficam chocados, incapazes de acreditar que Oda foi ousado o suficiente para convidá-la para um encontro. Ele rapidamente esclarece que não é um encontro e lhes mostra um pôster de um próximo filme de terror, bem assustador. Como ele sabe que Kashiwata morre de medo de fantasmas, ele acredita que essa será a oportunidade perfeita para vê-la demonstrar emoção pela primeira vez. Ele aponta para ela, afirmando que um dia finalmente será o dia em que ele a fará reagir, de verdade. Após um momento de reflexão, Kashiwata concorda em ir com ele. Tadokoro fica curioso para saber se a expressão dela finalmente mudará e considera brevemente se juntar a eles, embora Sadade desaconselhe. Quando Tabuchi chega à sala de aula, todos rapidamente se afastam da área de Kashiwata, deixando-a sozinha. Pouco depois, Kashiwata recebe uma mensagem no Line de Oda dizendo para encontrá-lo no Parque Ox às 10 da manhã de domingo. Quando o domingo chega, Oda encontra Kashiwata sentada perto da fonte. Vê-la em trajes casuais o pega de surpresa, e ele sente seu rosto corar antes que possa se recompor, antes que possa se controlar. Kashiwata se levanta, sugerindo que eles sigam para o cinema. Envergonhado por sua própria reação, Oda lhe diz que isso não é um encontro enquanto ele se vira para encarar uma direção diferente. Kashiwata levemente agarra sua manga, o que só o deixa mais constrangido e agitado, enquanto continuam sua caminhada juntos. No cinema, Oda estuda o pôster de terror com confiança, convencido de que desta vez ele finalmente obterá uma reação dela, já que o filme é conhecido por ter vários sustos repentinos. Uma vez dentro do cinema, eles ocupam seus lugares sem ninguém sentado por perto, em total privacidade. Oda fica animado enquanto revisa discretamente seu plano de usar gelatina para surpreendê-la. Quando o filme começa, Oda é o primeiro a quase gritar. Embora ele tente permanecer composto, cada novo susto repentino torna mais difícil para ele esconder seu medo, sua apreensão. Kashiwata, por outro lado, permanece calma e o observa com uma curiosidade silenciosa. Enquanto Oda tenta fazê-la olhar para a tela, uma cena romântica repentina é exibida. Seu rosto fica vermelho, e ele desvia os olhos em constrangimento, preocupado que Kashiwata possa interpretar mal sua reação, seus sentimentos. Ao lado dele, Kashiwata começa a tremer levemente, não de medo, mas de uma diversão silenciosa. Enquanto o filme continua, Oda insiste para Kashiwata continuar assistindo, convencido de que o próximo susto finalmente a fará reagir de alguma forma.
Ele decide que é o momento perfeito para usar sua pegadinha com gelatina, mas quando ele enfia a mão no bolso, a gelatina sumiu. Kashiwata avista o pequeno pacote ao lado dela. Ela calmamente o pega e o entrega a ele, bem quando uma imagem aterrorizante pisca na tela de repente. Enquanto a plateia sai do cinema com ânimo alegre, Oda parece completamente exausto. Kashiwata, por outro lado, comenta que o filme foi agradável e que as reações de Oda o tornaram ainda mais divertido e interessante. Envergonhado com o comentário dela, Oda esconde o rosto, insistindo pra si mesmo que ele simplesmente não esperava um final tão emocional. Kashiwata nota as lágrimas se formando em seus olhos e discretamente lhe oferece lenços, mas Oda recusa e avança furiosamente sem olhar pra trás. Ela o segue até a cidade, onde sua atenção é atraída por um fliperama próximo, e ela aponta pra ele. Oda relutantemente se junta a ela, e eles tentam a sorte na máquina de garra. Após várias tentativas falhas, Oda finalmente ganha um pequeno coelho de pelúcia, um prêmio fofo. Kashiwata o pega com um deleite silencioso, embora sua expressão permaneça inalterada. O passeio deles continua enquanto Kashiwata aponta para um café conhecido por seus parfaits. Eles entram e ela pede o especial sazonal da loja, uma delícia. Observando-a comer a sobremesa imponente, Oda percebe que, apesar de seu comportamento calmo, Kashiwata desfruta dos mesmos prazeres simples que uma garota normal desfrutaria. Na viagem de trem para casa, Kashiwata gradualmente adormece, sua cabeça repousando suavemente no ombro de Oda, em paz. Embora constrangido, Oda permanece imóvel, apenas ficando mais envergonhado quando passageiros próximos comentam como eles parecem fofos juntos. Na manhã seguinte, os amigos de Oda imediatamente perguntam como foi o filme de terror e se Kashiwata ficou assustada, de fato. Oda, ainda bastante mortificado pelo dia anterior, evita responder. Saada então afirma ter descoberto uma maneira de realmente surpreender Kashiwata. Isso interessa a Oda, e Saada lhe diz que tudo o que ele precisa fazer é apenas segurar a mão dela. Embora cético, Oda decide tentar. Quando o faz, seu próprio rosto fica vermelho como um pimentão e ele rapidamente a solta, gritando de pura vergonha. Seus amigos observam sua reação exagerada, enquanto Kashiwata olha discretamente para a própria mão, uma expressão leve, mas inconfundivelmente tímida surgindo em seu rosto. Assim que o sinal toca, os garotos notam Kashiwata saindo apressadamente da sala de aula. Oda presume que ela deve estar tramando algo estranho e sugere que a sigam, esperando pegá-la fazendo algo que ele possa usar como vantagem. Embora céticos, seus amigos decidem acompanhá-lo, certos de que Kashiwata de alguma forma vencerá qualquer competição não dita que Oda tenha em mente. Eles a seguem pelo campus até encontrá-la agachada num canto tranquilo do lado de fora do prédio. Para a surpresa deles, ela está segurando um pequeno gatinho em suas mãos. Sarah imediatamente nota o quão apegado o gatinho parece a ela, e pergunta de onde ele veio. Kashiwata explica que o encontrou abandonado alguns dias antes e tem cuidado dele secretamente no campus, já que seu pai não gosta de gatos e não permitiria um em casa. O gatinho começa a miar suavemente, levando Kashiwata a tirar uma pequena mamadeira de leite. Oda percebe que não é leite comum, mas sim uma fórmula específica para gatinhos. Todos observam enquanto ela alimenta gentilmente a pequena criatura, sua expressão calma e inalterada. Sada observa discretamente que, mesmo que seu rosto não demonstre, ela deve estar feliz em ver o gatinho todos os dias. Oda murmura que não conseguiria dizer, embora seu olhar se detivesse em Kashiwata e na maneira como ela segura o animal com tanto cuidado. Ela parece notar e inesperadamente lhe oferece o gatinho, dizendo que ele pode tentar acariciá-lo. Oda recusa a princípio, mas quando ela insiste, ele cede e estende a mão, apenas para o gatinho sibilar e dar uma patada com sua pequena pata nele. Assustado, Oda puxa a mão para trás enquanto seus amigos o provocam, dizendo que o gatinho claramente não gosta dele. Sada então avisa Kashiwata que manter um gato nas dependências da escola não é seguro, especialmente à noite. Eles sugerem encontrar um lar adequado. Tanto Sada quanto Tadokoro admitem que não podem adotar o animal, então Kashiwata se vira para Oda, perguntando se ele poderia adotá-lo. Tadokoro fica tenso, esperando que Oda use a situação a seu favor, mas Oda simplesmente recusa. Em vez disso, ele sugere que todos trabalhem juntos para procurar alguém que possa cuidar dele adequadamente. Tadokoro não consegue evitar sorrir, pensando que Oda é uma pessoa estranha, já que ocasionalmente agia de forma incomum. De repente, eles ouvem a voz de Tabuchi e ela aparece dos arbustos, dizendo ao grupo para deixar tudo com ela. Oda a insulta enquanto ela se aproxima ansiosamente de Kashiwata e do gato. Oda começa a digitar rapidamente em seu telefone, murmurando que já está trabalhando para encontrar um dono. Ele mostra orgulhosamente a todos que fez uma postagem nas redes sociais sobre isso, confiante de que alcançará seus seguidores. Tadokoro aponta que Oda tem apenas 3 seguidores, então isso não vai ajudar muito. Sada sugere que todos ajudem, perguntando por aí por pessoas que possam adotar o gato. Tabuchi se oferece para perguntar às pessoas na escola, enquanto Oda diz que ficará onde está para poder focar em atrair mais seguidores e ter sua postagem notada. Ele então anuncia animadamente que sua postagem já foi repostada, mas rapidamente fica desanimado ao saber que foi apenas Tadokoro quem a repostou. O grupo se divide para perguntar por aí, mas todos têm dificuldade em encontrar alguém disposto a adotar o gato. A maioria ou não está interessada ou já tem um animal de estimação que pode machucar o pequeno gatinho. Eles eventualmente se reúnem onde começaram e ficam desanimados ao saber que ninguém quer levar o gatinho. Nesse momento, o telefone de Oda toca e ele diz ao grupo que alguém demonstrou interesse em adotar o gato. A pessoa mora na cidade vizinha, mas passará pela escola amanhã para buscá-lo. Enquanto os outros elogiam Oda por encontrar um dono, Kashiwata olha silenciosamente para o gatinho dentro da caixa. No dia seguinte, eles encontram uma mulher que quer o gato. Ela promete cuidar muito bem dele. Quando Kashiwata entrega a caixa, ela tem dificuldade em soltar e começa a tremer. Após alguns segundos, ela finalmente solta a caixa e a mulher se afasta com o gatinho. Os outros também começam a voltar, mas Kashiwata e Oda ficam para trás, observando a mulher desaparecer na distância. Oda percebe Kashiwata segurando a fórmula que havia comprado para o gatinho. Ele acaricia a cabeça dela, garantindo que ela encontrará o gato novamente um dia. Os olhos de Kashiwata começam a lacrimejar, mas ela concorda com as palavras de Oda. No dia seguinte, Kashiwata sai da sala de aula assim que o sinal toca.
Oda acha isso suspeito e decide segui-la, pensando que pode descobrir sua fraqueza. Ele descobre que Kashiwata havia corrido até a casa da mulher apenas para visitar o gato. Tabuchi cumprimenta Kashiwata com um feliz aniversário e revela que comprou um presente para ela. Ela o entrega a Kashiwata, que fica genuinamente surpresa, mesmo que sua expressão não demonstre. Tabuchi revela orgulhosamente que comprou o presente em segredo, esperando surpreender Kashiwata. Enquanto Kashiwata desembrulha o presente, Oda se aproxima e pergunta em voz alta se realmente é o aniversário dela. Ele pergunta como Tabuchi sabia, e Tabuchi responde que é apenas natural, já que são amigas. Dentro da embalagem, Kashiwata encontra uma variedade de itens com tema de gato que ela espalha sobre sua mesa. Ela comenta que são todos fofos, e Oda nota uma grande pilha de cartões de mensagem provocando Tabuchi sobre eles. Ele comenta que Kashiwata provavelmente pensa que ela é estranha, mas Tabuchi insiste que suas ações não são assustadoras de forma alguma, e se vira para ver a reação de Kashiwata ao seu presente. Kashiwata pega gentilmente um pequeno pingente de gato, brincando com ele antes de agradecer a Tabuchi, adicionando Chan ao nome dela. Tabuchi nota o sufixo e fica encantada, percebendo que isso significa que Kashiwata a vê como uma amiga próxima. Logo, os amigos de Oda se juntam para desejar um feliz aniversário a Kashiwata. Os amigos de Oda o encorajam a cumprimentar Kashiwata, mas ele recusa, alegando que não há sentido em cumprimentá-la. Tadokoro insiste que ela provavelmente quer ouvir isso dele mais do que de qualquer um. Os olhos de Kashiwata se voltam para Oda, esperando em silêncio. Sob pressão, ele tenta falar, mas tropeça nas palavras. Então solta que ela deveria ter um aniversário podre, e até a insulta. Todos congelam. Seus amigos e Tabuchi imediatamente o repreendem, dizendo que o que ele disse foi inaceitável, especialmente no aniversário dela. Tabuchi o avisa para pedir desculpas e cumprimentá-la antes que a aula termine, mas Oda ignora e sai furioso. Os outros parecem desapontados, exceto Kashiwata, que apenas observa em silêncio enquanto ele sai. Ao pôr do sol, enquanto caminham para casa, os amigos de Oda estão desapontados com ele, já que ele nunca desejou um feliz aniversário a Kashiwata, especialmente depois de insultá-la. Oda menciona que Kashiwata estava estranhamente o seguindo durante todo o dia, e Tadokoro explica que é porque ela estava esperando que ele a cumprimentasse. Oda recusa-se a reconhecer seu erro e teimosamente vai para casa. Quando ele chega em casa, Oda sente-se incrivelmente culpado, então ele envia a ela vários adesivos engraçados do Line. Kashiwata nota o toque do telefone e vê as mensagens. Ela sente seu coração palpitar enquanto digita uma resposta. Oda vê a resposta alegre dela e fica animado. Seus pais notam quão feliz ele parece e presumem que ele está conversando com uma garota. Kashiwata espera ansiosamente por outra resposta, mas Oda ainda está pensando no que dizer. Ela deixa o telefone quando a mãe a chama para o jantar e bolo. Seu telefone toca com várias novas mensagens de Oda, que incluem um cumprimento e algumas fotos de gatos, mas ela não as vê. Oda espera ansiosamente por uma resposta enquanto seus pais o observam da mesa, divertidos com o quão óbvio seu filho é. Certa manhã, Satou se apresenta aos espectadores, esclarecendo que embora seu nome soe como Sata, na verdade é Satou. Ele acrescenta que as pessoas frequentemente comentam como seus olhos parecem sem vida. Independentemente da situação, ele acha difícil se relacionar com seus amigos ou outras pessoas. E isso é evidente em sua falta geral de entusiasmo. Naquele mesmo dia, ele recebe uma confissão de uma garota que ele não conhece. Ele nem consegue se lembrar de ter falado com ela, e admite que não entende muito bem de romance. Depois de deixar a garota, Satou vai para a sala de aula, onde nota Oda incomodando Kashiwata mais uma vez. Ele admite discretamente que realmente gosta de vê-los interagir. Quando o professor anuncia que distribuirá as notas dos testes, Oda, sem surpresa, recebe um 0. Satou observa que os pensamentos de Oda são sempre transparentes devido ao seu rosto expressivo. Em contraste, Kashiwata permanece inexpressiva, independentemente de seus resultados. Quando Oda pergunta sobre sua nota, ela admite que recebeu um 40. Oda presume que ela o está desprezando, embora na verdade ela esteja discretamente desapontada com seu desempenho. Mais tarde, Oda tenta assustá-la com uma cobra de brinquedo, mas para sua surpresa, Kashiwata a pega pela cauda e inverte a situação, assustando-o em vez disso. De seu assento, Satou observa com leve espanto que ela realmente resistiu. Ele reflete que observá-los e tentar prever suas próximas ações é divertido. Se ele fosse descrever o relacionamento deles, acharia difícil atribuir-lhe um rótulo, mas sente que os dois compartilham uma atração mútua. No dia seguinte, Satou nota Kashiwata olhando pela janela do corredor e pensa que ela parece um tanto desanimada. De repente, Oda a chama e ela imediatamente foge ao notá-lo. O mesmo ocorre repetidamente ao longo do dia, enquanto Kashiwata continua a evitar Oda. Oda fica frustrado por ser ignorado, e Tadokoro o provoca. Satou, no entanto, sente que algo deve ter acontecido para causar tal mudança. Ele decide abordar Kashiwata em particular e pergunta se algo está errado. Kashiwata confessa hesitantemente que tentou cortar na própria franja e que o resultado ficou estranho. Satou reprime uma risada e diz a ela que tem certeza de que Oda nem notaria, já que sua franja não parece muito diferente do normal. Ele observa como ela continua tocando a franja e conclui que se importar tanto com pequenos detalhes geralmente significa querer parecer bem para alguém de quem você gosta. Satou a tranquiliza novamente, dizendo que sua franja está boa, até oferecendo um raro sorriso gentil para ajudá-la a relaxar. Nesse momento, Oda acidentalmente faz um barulho, alertando-os para sua presença. Quando ele tenta se esgueirar, Satou o impede e diz para ele não entender errado. Ele se vira para Kashiwata e pergunta se está tudo bem, em contar a Oda o verdadeiro motivo pelo qual ela o tem evitado. Depois de ouvir a explicação, Oda chama Kashiwata de estúpida por se preocupar tanto com a franja. Ele então se oferece para arrumá-las para ela, chocando a todos. Tirando suas tesouras, ele insiste com confiança que será fácil. Para a surpresa de todos, Kashiwata concorda e o deixa começar a aparar. No entanto, enquanto Oda corta, ele rapidamente percebe que cometeu um erro e piora as coisas tentando acertar. Quando ele termina, a franja dela está visivelmente mais curta do que antes.
Oda força um sorriso e insiste que estão boas, mas Kashiwata diz a ele sem rodeios que seu rosto diz o contrário. Envergonhado, Oda esconde sua expressão e começa a sugerir diferentes penteados para fazer a franja dela parecer melhor, e Tadokoro cai na gargalhada com o resultado de tudo. Kashiwata permanece inexpressiva, mas é claro que está furiosa com sua nova franja. Observando a cena, Sato conclui discretamente que ela provavelmente não gosta de Oda. No dia seguinte, Oniwirata anuncia que as férias de primavera começarão amanhã. Ele lembra a turma de terminar o dever de casa, até chamando Oda pelo nome, sabendo muito bem que ele não o fará. Depois da aula, Oda fica furioso por ser o único a ser chamado, enquanto seus amigos o convencem a ir para casa com eles. Sato o provoca, perguntando se ele ficará solitário sem ver Kashiwata. Oda nega teimosamente, alegando que é na verdade um alívio, mas seus olhos ainda a seguem enquanto ela sai. Tadokoro começa a rir histericamente, dizendo que o rosto de Oda entregou completamente seus verdadeiros sentimentos. Oda manda ele calar a boca, mas de repente pula quando Kashiwata aparece atrás dele. Ele a repreende por assustá-lo, insistindo que ele a tinha acabado de ver lá fora. Kashiwata o lembra sobre a próxima festa de Natal, e Tadokoro recorda que a turma deles fará uma amanhã. Sato nota que a presença é voluntária, enquanto Oda imediatamente declara que não tem intenção de participar, já que será apenas uma troca de presentes e comer muitos doces. Ele acrescenta que não vê sentido em celebrar o Natal porque acha isso estúpido. Kashiwata o encara em silêncio por tanto tempo que ele eventualmente volta sua atenção para ela. Ela pergunta discretamente se ele poderia comparecer à festa. Após uma longa pausa, Oda finalmente murmura um ok, relutante, e Tadokoro imediatamente cai na gargalhada com quão suave foi sua resposta. Kashiwata, enquanto isso, está interiormente feliz por ter conseguido convencê-lo. Mais tarde naquele dia, de volta ao seu apartamento, Oda resmunga sobre precisar levar um presente para a troca, até perceber que esta pode ser a oportunidade perfeita para pregar uma peça em Kashiwata, dando-lhe algo estranho. Nesse momento, um cheiro forte e desagradável enche o ar. Sua irmã entra segurando um peixe enlatado, explicando que o comprou porque parecia interessante. Oda reclama de seus estranhos hábitos de compra, dizendo que o fato de cheirar mal, mesmo fechado, é prova suficiente de que experimentá-lo é uma péssima ideia. Ela o ignora e se afasta, mas Oda de repente percebe o que dará Kashiwata. No dia seguinte, Tadokoro avista Oda chegando ao local. Tadokoro admite que decidiu vir, já que a festa realmente parecia divertida. Ele também revela que não comprou nada novo para a troca e apenas trouxe algo de casa que não precisava mais. Eles logo notam Kashiwata olhando ao redor do local. Quando ela os avista, se aproxima, segurando seu presente perto do peito. Oda imediatamente pergunta o que ela trouxe, mas ela se recusa a dizer. Ele tenta adivinhar, mas não consegue, principalmente porque está muito focado no rosto dela em vez do presente. Oda então diz orgulhosamente que trouxe um presente realmente festivo. E Tadokoro empalidece ao ver o pacote suspeitamente embrulhado, já certo de que será um pesadelo para quem o receber. A tão esperada troca de presentes está prestes a começar, e agora Tabuchi se adianta para anunciá-la. Ela aponta que a enorme caixa ao lado é de Oniwirata e destinada a toda a turma, acrescentando que foram instruídos a abri-la por último. O que ninguém sabe é que Oniwirata está realmente dentro daquela caixa, vestido com uma fantasia de Papai Noel. Ele acredita que saltar como um presente fará todos rirem, e o ajudará a se livrar de sua reputação de professor rigoroso e intimidador. Enquanto a festa continua, Tadokoro se inclina para Oda e diz que sabe que Oda está planejando pregar uma peça em Kashiwata, mas pergunta como ele vai garantir que seu presente acabe nas mãos dela. Oda parece confuso, até que Tabuchi anuncia que todos os presentes serão recolhidos e embaralhados aleatoriamente. Percebendo que não há garantia de que Kashiwata receberá seu presente, Oda entra em pânico. Ele reclama que ninguém o avisou sobre essa regra, e Tadokoro explica que é a maneira normal como as trocas de presentes funcionam. Nesse momento, Tadokoro nota Kashiwata tremendo e pergunta se ela está com frio, mas a verdade é que ela está simplesmente assustada com a forma como a troca de presentes é feita. Enquanto isso, Oda começa a pensar freneticamente em maneiras de se livrar dos resultados até notar algo pingando de sua bolsa. Um cheiro forte e de peixe se espalha rapidamente pela sala. Todos começam a engasgar e olhar ao redor em confusão, perguntando-se de onde vem o fedor. A turma começa a reclamar dele em descrença enquanto o cheiro se torna insuportável. Tabuchi finalmente ordena que todos saiam para tomar um ar fresco e os alunos correm para fora, culpando Oda por arruinar a festa. Kashiwata também sai, mas olha para trás, para o local, com uma expressão preocupada passando por seu rosto. Lá dentro, Oda se apressa para procurar a lata de peixe, finalmente encontrando a lata vazando e embrulhando-a firmemente em camadas de fita e um saco plástico. Enquanto ele faz isso, Kashiwata se aproxima dele. Assustado, Oda esconde o presente atrás das costas, mas Kashiwata simplesmente estende um presente bem embrulhado para ele. Ela diz a ele que é o presente de Natal dela para ele. Oda congela, completamente surpreso por ela ter preparado algo só para ele. Quando ele o desembrulha, encontra um cachecol verde dentro. Kashiwata explica suavemente que queria que aquele presente específico fosse para ele. Sentindo-se constrangido e pressionado a dar algo em troca, Oda apressadamente tira suas luvas velhas e as entrega a ela. Kashiwata presume que são um presente que ele escolheu, e as veste, comentando que a folga lhes confere um certo charme. Tarde daquela noite, Oniwirata finalmente levanta a tampa da caixa apenas para encontrar o local completamente vazio. Ele nunca percebeu que todos já haviam evacuado. Durante o ano novo, Oda está jogando enquanto sua irmã organiza os cartões de ano novo da família. Um chama a atenção dela, já que é endereçado a Oda. Ela aponta os desenhos fofos e adivinha que a remetente deve ser uma garota. Quando ela lê o nome Kashiwata, Oda instantaneamente fica vermelho. Ele corre para pegar a carta, mas sua irmã o provoca, segurando-a fora de alcance. Ela ri perguntando se Kashiwata é a garota de quem ele gosta e começa a ler o cartão. Ela nota que até parece uma confissão, mas quando Oda finalmente consegue pegá-lo, ele percebe que é apenas um simples cumprimento de ano novo.
Ele repreende a irmã por zombar dele. Ele lembra que Kashiwata uma vez pediu seu endereço, e ele imagina que ela simplesmente queria enviar-lhe um cumprimento. Ainda assim, ele sente-se um pouco culpado por não ter enviado um de volta. Olhando por cima do ombro, sua irmã pergunta se Kashiwata é a mesma garota com quem ele tem conversado online. Oda responde bruscamente, exigindo saber como ela sabia, mas então percebe que acabou de admitir isso ele mesmo. Sua irmã ri, alegando que está apenas sendo uma boa irmã mais velha. Ela o convida para acompanhá-la na visita ao santuário, mas ele recusa. Enquanto ela ameaça contar ao pai dele sobre a carta, Oda imediatamente muda de ideia e concorda em ir junto. No santuário, depois de fazerem suas orações, sua irmã sorri, feliz por ele finalmente ter decidido acompanhá-la. Enquanto se afastam, Satou os avista e cumprimenta Oda. Após as apresentações, Satou casualmente menciona o incidente do peixe enlatado, embora a irmã de Oda apenas os olhe, confusa. Então eles notam Kashiwata por perto. Oda não consegue acreditar na coincidência. Sua irmã o pega olhando e pergunta o que há de tão interessante nela. Oda responde que é apenas estranho como Kashiwata sempre parece tão sem emoção. Sua irmã, no entanto, acha sua expressão e traços de boneca adoráveis. Oda discorda, levando sua irmã a sorrir maliciosamente para ele. Ele tenta apressá-los para casa, mas então avista Kashiwata tirando a sorte. Ele se pergunta se ela está feliz, enquanto Satou provoca que Oda sempre observa Kashiwata de perto. Constrangido, Oda cobre os olhos para que ninguém possa dizer para onde ele está olhando. Tentando salvar a face, Oda insiste que nem conhece Kashiwata, mas naquele exato momento ela acena para ele. Ele tenta ignorá-la, mas ela corre e toca o cachecol que ela lhe deu, claramente feliz por ele estar usando-o. Em pânico, Oda finge não conhecê-la e afirma que foi um presente de um estranho. Satou decide, dizendo que as mentiras de Oda estão ficando ridículas. Divertida, a irmã de Oda o abraça, fingindo ser sua namorada. Kashiwata observa com sua expressão vazia usual, mas então a irmã de Oda a agarra, dizendo que quer experimentar para ver que tipo de expressões ela pode fazer. Oda fica horrorizado, enquanto Satou nota a rapidez com que sua irmã muda de alvo. A irmã de Oda arrasta Kashiwata para o apartamento, mas Kashiwata recebe uma ligação dos pais e precisa ir embora. Antes de se despedir, a irmã de Oda diz alegremente a Oda para convidar Kashiwata da próxima vez, assim ela pode continuar seus experimentos. Tatokoro lamenta sua terrível sorte. Por causa das novas atribuições de assentos, ele agora está sentado entre Oda e Kashiwata, e não consegue acreditar no quão azarado ele é. Ele se pergunta por que Oda continua a encarar Kashiwata o tempo todo. Como Tatokoro está sentado na frente de Oda, ele praticamente sente a intensidade do olhar fixo nas suas costas, e começa a se preocupar que Oda possa, na verdade, estar o encarando, irritado por Tatokoro estar no caminho. Enquanto isso, ele percebe Kashiwata ocasionalmente olhando para trás e implora silenciosamente para que ela olhe para frente. Sua expressão não lhe dá pistas sobre o que ela está pensando. Então, ele sente outro olhar penetrante vindo do lado, desta vez de Tabuchi, que também está encarando Oda. Preso no meio de toda essa tensão silenciosa, Tatakoro sente-se como se estivesse num impasse de 3 vias, saído diretamente de um filme de faroeste. O pior é que, estando ali, ele pode ser atingido pelo fogo cruzado. Seus olhos vagam para o canto distante da sala, onde Sata está sorrindo calmamente, completamente despreocupado. Tadokoro o inveja. Parece que Sata está em seu próprio e pacífico mundinho. Quando Sata faz um brincalhão, aguenta firme, Tadokoro sente-se totalmente traído por ter o pior lugar da turma. Exausto da atmosfera intensa, Tadokoro finalmente pergunta a Oda se ele quer trocar de lugar, afirmando que seria mais fácil para Oda ficar perto de Kashiwata. Mas Oda interpreta mal a oferta, presumindo que Tadokoro está sugerindo isso apenas porque acredita que Oda gosta de Kashiwata. Ele percebe que formulou mal seu pedido. Como esse plano falha, Tadokoro tenta pedir a Kashiwata para trocar em vez disso, mas ela recusa educadamente. Durante o intervalo, o estômago de Katakoro afunda quando ele ouve Oda dizendo a Kashiwata para ter outro concurso com ele. Dessa vez, Oda propõe que eles passem bilhetes na próxima aula com rabiscos, e quem fizer o outro rir primeiro ganha. Para a irritação de Tatakoro, Oda acrescenta que ele será o responsável por entregar os desenhos. Tatokoro nem se surpreende mais, já que esperava ser incluído, estando convenientemente no meio deles. Ele suspira e concorda, mas apenas se prometerem que ele não terá problemas. Oda o tranquiliza dizendo que tudo ficará bem, mas também sussurra que Tabuchi não deve descobrir. Tadokoro não consegue acreditar que Oda está basicamente pedindo a ele para realizar um milagre. Assim que a aula de japonês começa, Oda passa seu primeiro desenho para Tadokoro. Curioso, Tadokoro dá uma espiada e instantaneamente se arrepende. A estranha criatura mal se parece com uma girafa. Suas pernas são muito curtas, já que Oda não considerou o espaço de desenho que tinha. Seu corpo é disforme e seu rosto parece totalmente lamentável. Tadokoro conclui que Oda não tem um pingo de talento artístico. Ele ainda está olhando incrédulo quando Tabuchi lança um olhar em sua direção. Ele então passa o desenho para Kashiwata e reza silenciosamente para que a resposta dela seja algo normal. Ninguém percebe Kashiwata tremendo ao tentar conter o riso. Ela pega sua caneta e desenha, enviando rapidamente o desenho para Tadokoro. Ele entra em pânico ao ver que Kashiwata havia desenhado uma girafa um pouco menor ao lado da de Oda, combinando perfeitamente com o estilo dele. Oniwirata imediatamente pausa sua palestra para questioná-lo, mas o libera com um aviso. Ainda abalado, Tadokoro passa o papel para Oda. Oda dá uma olhada e começa a sufocar o riso. Tadokoro não consegue evitar e se junta a ele, o que imediatamente faz com que ambos sejam repreendidos por Oniwirata. Ele pergunta se eles acham a aula engraçada. Tadokoro entra em pânico e nega veementemente, enquanto Oda calmamente começa a rabiscar novamente. Quando Oda devolve o papel, Tadokoro diz a ele que continuar é uma péssima ideia. Mas quando ele dá uma espiada no desenho, quase explode de tanto rir, já que agora está rotulado como Tabuchi, e a semelhança é óbvia. Infelizmente, Tabuchi percebe e o encara, sentindo-se insultada. Ele tenta limpar seu nome, mas Tabuchi belisca seu braço com irritação.
Onuhirata, vendo a comoção, repreende Tatokoro mais uma vez por perturbar a aula. Nesse exato momento, Kashiwata lhe passa outro papel. Tatokoro olha pra ele e congela. É um rabisco zombando do próprio Onuhirata. E por ironia do destino, Onuhirata está parado bem ao lado dele quando ele o vê. Kashiwata senta-se com uma expressão inocente enquanto Tatokoro e Oda são prontamente ordenados a levar o desenho para a sala dos professores. Mais tarde, ao saírem da sala dos professores, Onuhirata permanece em sua mesa, olhando demorada e fixamente para a caricatura de si mesmo. Ele se pergunta se talvez seus alunos se sentiriam mais à vontade perto dele se ele agisse um pouco mais como o desenho. Numa tarde nevada, Oda volta para casa com seu grupo habitual. Tatokoro reclama do frio intenso, enquanto Oda compartilha que passou a maior parte de suas férias de inverno jogando ou pensando em maneiras de destruir Kashiwata. Sato observa que passar seu tempo nessas coisas explica perfeitamente por que Onuhirata estava tão chateado com o dever de casa de férias de inverno de Oda. Enquanto continuam andando, Sato avista Kashiwata de lado, construindo o que parece ser um boneco de neve. Enquanto Oda tenta entender o que ela está fazendo, Sato e Tatokoro já esperam que ele destrua o boneco de neve para deixá-la chateada. No entanto, Oda descarta a ideia, dizendo que fazer algo tão simples seria sem graça. Ele quebra um pingente de gelo e lhes diz que planeja colocá-lo no pescoço dela para assustá-la. Tatokoro diz a ele que o plano também é sem graça, mas Oda insiste que é perfeito se ele conseguir executá-lo sorrateiramente. Antes que ele possa agir, de repente sente algo frio atingir sua cabeça. Kashiwata já os havia avistado e jogado uma bola de neve como um ataque preventivo. Quando Oda pergunta o que ela está fazendo, Kashiwata explica que ele parecia suspeito segurando o pingente de gelo, então ela presumiu que ele iria esfaqueá-la. Ele grita que não iria tão longe, mas então se sente estranho ao sentir a neve infiltrar-se sob suas roupas. Oda reclama com desconforto, já que o gelo está molhado e frio. Kashiwata de repente treme, então sai correndo, levando Oda a persegui-la e jogar uma bola de neve sua. Ela desvia facilmente, explicando que consegue prever seus arremessos com base em suas expressões faciais. Seus amigos ficam desapontados, já que Oda estava se gabando antes, mas é claro que Kashiwata ainda tem a vantagem. Então Oda percebe um grande monte de neve atrás dela e sorri ao ter uma ideia. Ele a desafia para uma guerra de bolas de neve, declarando que o perdedor será aquele que ficar coberto de neve. Ele acredita que pode fazê-la cair no monte jogando bolas de neve que ela deve desviar. Ele sorri confiante, pensando que seu plano é infalível, mas ele para quando vê que Kashiwata está segurando um enorme pedaço de gelo de verdade em vez de neve. Por um momento, ele se preocupa que ela tenha descoberto seu plano e esteja se preparando para revidar, ameaçando jogar algo que realmente poderia machucá-lo. Ele estuda o rosto dela, sua expressão não revela nada. Ele percebe que o gelo parece pesado e raciocina consigo mesmo que, mesmo que ela o jogue, provavelmente não o alcançará. Kashiwata joga o gelo e ele aterrissa perto de Oda. Ele a zomba pelo arremesso fraco apenas para uma pilha de neve das árvores cair de repente sobre ele, cobrindo-o completamente. Kashiwata declara claramente que venceu, o que enfurece Oda. Ele anuncia de repente que não vai desistir até que ela caia na pilha de neve atrás dela, revelando seu plano quando deveria ser um segredo. No entanto, em vez de desviar para trás como ele esperava, Kashiwata apenas se abaixa e se move para o lado, sem nunca se aproximar da pilha de neve. Os amigos de Oda observam divertidos enquanto ele continua jogando bolas de neve nela antes de decidirem se juntar, ambos apoiando Kashiwata, já que é claro que ela é a integrante vencedora da equipe. Oda fica chocado que seus amigos comecem a lançar bolas de neve nele, e ele acha isso injusto. Torna-se uma batalha de 3 contra 1. Oda mal consegue acertar um golpe, enquanto Kashiwata o atinge sem esforço. Ele está à beira de explodir quando uma bola de neve dela o atinge em cheio no rosto, fazendo seus amigos caírem na gargalhada. Ele se recupera e os persegue pela área. Eles acabam brincando a tarde toda. Seus amigos conseguem acertar golpes próprios contra Oda. Como vingança, Oda até faz uma enorme bola de neve, planejando enterrar Sata com ela, mas a derruba em si mesmo quando Kashiwata o atinge novamente. Enquanto seus ataques se concentram em seus amigos, seus olhos se voltam para Kashiwata preparando outra bola de neve. Um sorriso gentil se forma em seu rosto pouco antes de um de seus amigos o atingir novamente. Enquanto os meninos riem e brincam, Kashiwata permite que um pequeno sorriso apareça em seu próprio rosto, divertindo-se em uma tarde que ela pensou que passaria sozinha. Uma manhã, antes da aula, os alunos entram na escola. Kashiwata senta-se em silêncio em sua carteira, perdida em pensamentos enquanto relembra o passado. Sua mente volta para o jardim de infância. Naquela época, Oda era um garoto bagunceiro que adorava assustar seus colegas com coisas que encontrava no chão, como sapos. Uma professora rapidamente o notou, intimidando os outros, e o repreendeu enquanto o limpava. Ela também perguntou se ele era responsável pelo gafanhoto que ela encontrou em sua bolsa no dia anterior. Oda recusou-se a confessar e imediatamente saiu correndo para brincar quando outro garoto o chamou para se juntar a todos lá fora para um jogo de pega-pega. Enquanto brincava, ele notou Kashiwata sentada sozinha na sala de jogos. Ainda assim, ele voltou sua atenção para seus amigos e continuou brincando. As crianças se divertiram no pátio até que a professora chamou a atenção delas. Ela as lembrou de que haviam esquecido de convidar Kashiwata novamente. Uma das meninas reclamou que Kashiwata nunca sorria quando brincavam juntas. Elas haviam presumido que ela não queria brincar com elas, e nunca se deram ao trabalho de perguntar. Por curiosidade em relação a Kashiwata, Oda decidiu voltar para a sala de aula e lançar seu sapo nela. Ele aterrissou na cabeça dela, mas Kashiwata permaneceu impassível. Ele tentou fazê-la admitir que o sapo era enorme, mas ela apenas o encarou. Oda a chamou de estranha, dizendo que qualquer outra garota teria chorado ou gritado. Kashiwata inclinou a cabeça rapidamente. Ele gritou, assustado por ter sido alvo de uma pegadinha dela. Kashiwata explicou calmamente que, como ele a havia surpreendido primeiro, o que ela fez foi simplesmente uma retribuição. Oda tentou negar ter sido surpreendido, mas Kashiwata percebeu pela sua expressão envergonhada que ele realmente estava.
Ele então perguntou se ela havia se surpreendido, porque não parecia. Kashiwata não respondeu, seu olhar se desviando para os colegas brincando lá fora. Oda percebeu então que ela sempre quis se juntar a eles. Ele disse a ela para apenas dizer o que queria em vez de ficar em silêncio. Ela apenas olhou fixamente. Então Oda pegou sua mão e a levou para o parquinho. Seus amigos ficaram surpresos ao vê-lo trazer Kashiwata, mas Oda a encontrou para conversar. Ela disse a eles em voz baixa que também queria brincar. Em vez de rejeitá-la, eles a acolheram calorosamente. Kashiwata se juntou ao jogo de pega-pega, sua expressão neutra, mas sua energia animada. Durante o almoço, ela notou Oda procurando por algo. Acontece que ele havia perdido seu sapo, então ela decidiu falar com ele em outra ocasião. Naquela noite, enquanto Kashiwata estava deitada na cama, ela disse a si mesma que agradeceria a Oda pela manhã. Mas no dia seguinte, Oda havia partido. A professora disse à turma que ele havia se mudado e não voltaria. Kashiwata sentiu-se de coração partido. Oda havia sido seu primeiro amigo, e ela realmente havia gostado de sua atitude direta. Retornando de suas memórias, Kashiwata olha para Oda, finalmente percebendo que ele já está na escola. Ela o encara, perguntando-se se ele se lembra dela daquela época. Oda a pega olhando e fica constrangido, especialmente quando Tadokoro começa a provocá-lo sobre isso. Silenciosamente, Kashiwata confessa seus sentimentos novamente, fazendo o rosto de Oda ficar vermelho vivo antes que ela fuja apressadamente. Um dia, Oda pergunta se Kashiwata consegue piscar um olho. Ela tenta, mas claramente tem dificuldade em fazê-lo. Oda ri, satisfeito por ela não conseguir. Mas quando ele tenta se exibir, ele apenas fecha os dois olhos, completamente inconsciente de que ele também não consegue piscar. Amanhã começa com os alunos confessando seu amor, é dia dos namorados, e a escola rapidamente se enche de entusiasmo. Até Oda percebe o quão animados todos parecem. Tadokoro comenta que é dia dos namorados, o que só irrita Oda por todos estarem tão entusiasmados com isso. Tadokoro admite que todo ano ele espera receber pelo menos um chocolate de uma garota, mas sempre acaba apenas com o da sua mãe. Oda o chama de triste sem rodeios, fazendo Tadokoro reclamar que Oda também nunca recebeu chocolates. Ambos notam Satou chegando à sua carteira com os braços cheios de chocolates. Eles correm até lá, e Tadokoro fica instantaneamente impressionado que um de seus melhores amigos seja um galã. Quando Satou pergunta calmamente quantos eles receberam, eles ficam muito envergonhados para admitir que tem 0. Satou percebe e lhes oferece um chocolate. Tadokoro o pega. Ele então pergunta a Satou por que ele não parece feliz apesar de receber tantos. Satou simplesmente diz que não há ninguém de quem ele realmente goste. Tadokoro percebe que deve ser diferente se você espera receber chocolate de alguém especial. Ele olha com expectativa para Oda, ciente da paixão de Oda por Kashiwata. Oda evita encontrar seu olhar, não querendo se entregar. Kashiwata aparece de repente entre eles e os cumprimenta com um bom dia. Ela então olha diretamente para Oda, deixando-o desconfortável. Ela pergunta a Oda se ele sabe que dia é. Oda tenta fingir que não tem ideia de que é dia dos namorados, mas acaba soltando que não quer nada hoje. Kashiwata o encara e pergunta o que exatamente ele não quer. Percebendo que escorregou, ele diz a ela para simplesmente esquecer. Para sua surpresa, ela deixa pra lá e caminha até sua carteira. Oda fica confuso, mas Sata diz que era obviamente sobre chocolates. Oda discorda, insistindo que Kashiwata é tão imprevisível e avoada que chocolates provavelmente nem lhe ocorreram. Tadokoro o repreende por ser muito duro. Kashiwata ainda é uma garota e provavelmente está tão animada quanto as outras meninas. Ele se apressará para abordar Oda mais tarde. Oda nega esperar qualquer coisa. Mais tarde, durante o intervalo, Oda caminha pelo corredor, tentando não parecer ansioso para que Kashiwata se aproxime dele. Quando ela o faz, ele luta para esconder o rubor que sobe em suas bochechas enquanto ela vasculha uma bolsa para lhe entregar algo. Ele sente uma onda de decepção quando se revela ser apenas a borracha que ele havia deixado cair antes. Kashiwata então lhe diz que tem outra coisa para ele. Oda finge indiferença novamente, embora esteja animado com a ideia de chocolates. Sua empolgação diminui quando Kashiwata, em vez disso, tira o diário de classe para ele levar, já que ele está de plantão amanhã. Oda finalmente explode e diz a ela para parar de tirar itens aleatórios da bolsa, porque isso faz pensar que cada um é algo importante. Kashiwata ignora suas reclamações e diz que ainda há mais uma coisa que ela tem para lhe dar. Ela vasculha a bolsa, então para e simplesmente olha para dentro. Abaixando a bolsa, ela lhe diz que não tem mais nada para dar. Ela se afasta, deixando Oda confuso e desapontado. Enquanto isso, Kashiwata retorna à sala de aula e calmamente se aproxima da carteira de Oda. Ela cuidadosamente tira uma sacola de papel colorida e a pendura no gancho da carteira. Quando Oda chega à sua carteira, ele nota o presente. Tadokoro fica animado, apostando que são chocolates, mas Oda manda ele calar a boca enquanto finge não se importar. Com a sacola na mão, ele sai rapidamente da sala. Ele se dirige a uma parte tranquila da escola e abre a sacola. Dentro há 2 barras de chocolate embrulhadas. Percebendo que lhe deram chocolate de dia dos namorados, seu rosto imediatamente fica vermelho. Ele se pergunta se são de Kashiwata, sem saber que ela o está observando de perto. Numa manhã ensolarada, Oniwata distribui as notas do exame do dia anterior. Kashiwata mantém sua expressão vazia habitual, enquanto os olhos de Oda se arregalam em choque com sua própria nota. Tabuchi, enquanto isso, se ilumina com um sorriso, já que obteve notas perfeitas. Oniwirata retorna à frente e encoraja todos a continuarem estudando para futuros exames. Tabuchi pergunta timidamente se Kashiwata gostaria de estudar com ela na biblioteca, esperando ajudá-la a melhorar suas notas. Após uma pausa silenciosa, Kashiwata concorda e Tabuchi celebra discretamente. Pela primeira vez, ela sente que seus esforços como presidente do fã-clube de Kashiwata estão valendo a pena. Antes da amizade atual, ela havia passado os últimos 2 anos simplesmente observando e admirando Kashiwata a uma distância segura. Seu bom humor continua ao longo do dia. Enquanto ela e Kashiwata caminham para a biblioteca, Tabuchi se convence de que Oda e seus amigos não as incomodarão, já que são do tipo que nunca querem estudar. Mas quando ela abre a porta da biblioteca, as primeiras pessoas que ela vê são o grupo de Oda, olhando para ela com várias expressões.
Seu bom humor desaparece imediatamente. Ela exige saber por que eles estão na biblioteca e Oda explica com raiva que não pode continuar reprovando em todos os exames. Tabuchi retorna a Kashiwata tentando pensar em uma maneira para as duas estudarem sem distrações. Ela sugere encontrar outra mesa, mas Kashiwata aponta que não há mais assentos livres. Tabuchi verifica a sala. Com certeza, todas as outras mesas estão ocupadas. Sem outra escolha, elas retornam ao grupo de Oda e sentam-se silenciosamente na mesma mesa. A disposição a deixa secretamente feliz, mas Tabuchi fica furiosa com a proximidade deles. Desconfiada, Tabuchi jura silenciosamente ficar de olho em Oda, caso ele tente algo que possa incomodar Kashiwata. A sessão de estudos começa, e Tabuchi nota o quão incomumente silenciosa a mesa está. Os meninos têm expressões sérias, dando a impressão de que estão realmente estudando. Mas quando ela olha para os materiais deles, percebe que eles estiveram jogando cartas o tempo todo. Ela também percebe que Kashiwata tem uma mão de cartas própria. Kashiwata se defende, explicando que os meninos a convidaram. Tabuchi se sente um pouco excluída, já que foi a única não convidada para jogar. Ela nega quando perguntada e tenta se reconcentrar em seus estudos. Oda ignora e anuncia que o próximo jogo será o 7. Ele embaralha o baralho e distribui as cartas. Apesar de tentar se concentrar, Tabuchi continua se distraindo com a conversa deles. Em certo momento, Oda fica frustrado quando a última pessoa a jogar uma carta acaba bloqueando-o. Totokoro percebe que Tabuchi está tentando esconder o quanto ela quer participar do jogo. Ela continua sussurrando sugestões de quais cartas Totokoro deveria jogar, o que o faz sorrir, já que o conselho dela o está ajudando a vencer. Oda finalmente percebe e diz a Tabuchi para simplesmente admitir que quer jogar e se juntar a eles. Tabuchi recusa, insistindo que ela só quer ter certeza de que eles não farão nada que possa incomodar Kashiwata. Ela também os lembra de que eles deveriam estar estudando. Oda a chama de estraga-prazeres, dizendo que ela está sempre brava. O comentário a atinge mais forte do que ele esperava. Tabuchi lhes diz que não pretende estar sempre com raiva, então sai da mesa para se acalmar. Sato observa silenciosamente que Oda foi longe demais. Tabuchi vai ao banheiro e se repreende por estar constantemente chateada. Ela sabe que não é fofo para uma garota estar sempre com raiva e ela deseja poder ser mais honesta com seus sentimentos como Kashiwata. Ela não percebe que Kashiwata a seguiu por preocupação. Enquanto as emoções de Tabuchi aumentam novamente, ela se assusta quando Kashiwata a chama pelo nome. Kashiwata lhe diz que sempre achou Tabuchi fofa do jeito que ela é e que ela não precisa mudar. Tabuchi fica chocada com a facilidade com que Kashiwata parece lê-la, e ela também se sente culpada por desabafar suas frustrações com ela. Ela continua reclamando de outros defeitos em sua personalidade, e Kashiwata calmamente aponta que Oda é do mesmo jeito. A comparação não conforta Tabuchi, mas Kashiwata a incentiva gentilmente a voltar para a biblioteca. Tabuchi hesita, mas ao se aproximarem da porta da biblioteca, eles ouvem os meninos falando sobre ela. Tadokoro admite que não gostava de Tabuchi no início, mas depois de conhecê-la melhor, ele a acha interessante e pensa que ela tem um charme bem parecido com o de Oda. Sata concorda com ele. Ela finalmente entra e os meninos olham para ela. Ela, um pouco nervosa, se oferece para ajudá-lo se houver algo em seus estudos que eles não compreendam. Os meninos percebem imediatamente que essa é a maneira dela de dizer que se sente bem melhor. Sata tenta conter seus risos, quase certo de que Tabuchi os ouviu antes. Tabuchi percebe e o repreende imediatamente por rir. Oda diz que ela finalmente está participando com eles, mas Tabuchi insiste que todos precisam se concentrar nos estudos. Apesar disso, a sessão de estudos acaba sendo ineficaz. Todos eles falham em seus exames, exceto Satou. Quando o sinal toca, Oda decide provocar Tabuchi por ter reprovado junto com eles. Tabuchi argumenta que só falhou porque estudou os materiais errados e começa a chorar. Tadokoro ri e fica surpreso que até Satou tenha falhado, mas Satou o corrige e calmamente afirma que ele passou e que apenas 4 deles reprovaram. Durante o White Day, a escola está repleta da mesma empolgação do Dia dos Namorados. Kashiwata percebe isso enquanto caminha para sua sala de aula, mas antes que possa entrar, o Deep a impede. Ele declara em voz alta que não tem nada para ela neste White Day. Em vez de parecer ofendida ou desapontada, Kashiwata simplesmente o encara com sua expressão vazia de sempre, o que o deixa bastante desconfortável. Pensando que precisa mudar de tática, Oda vasculha uma sacola plástica e lhe entrega um pequeno recipiente. Quando ela olha para dentro, vê 3 grandes larvas. Mesmo sem reagir, Kashiwata continua a encará-lo, o que leva Oda a lhe entregar um isópode gigante em seguida. Seu corpo começa a tremer de medo, mas Oda pensa que ela está tremendo de um riso silencioso e fica impressionado que nem mesmo esses insetos a fazem recuar. Percebendo que precisa de uma surpresa mais forte, ele se lembra do dia em que visitou o quarto de sua irmã. Sua irmã possui muitos itens bizarros, então ele foi até ela esperando pegar algo emprestado para pregar uma peça em Kashiwata. Sua irmã, no entanto, entendeu errado e presumiu que ele queria dar a Kashiwata uma bela surpresa de White Day. Ela insistiu que já sabia que os chocolates do Dia dos Namorados o deixavam feliz. Oda negou isso e se arrependeu de ter ido até ela, mas ainda assim pediu algo nojento. Sua irmã de repente teve uma ideia e o instruiu a não abrir o item dela até que ele o entregasse a Kashiwata. Oda presumiu que continha algo fedorento, mas a maneira como ela tremia de empolgação o deixou confiante de que seria uma enorme surpresa. Agora de volta à escola, Oda entrega a Kashiwata a caixa verde sem saber o que há dentro. Ele diz a ela com confiança que isso a surpreenderá mais do que os insetos. Kashiwata a abre, fica em silêncio e apenas encara. Curioso, Oda espreita lá dentro e vê uma confissão de amor manuscrita endereçada a Kashiwata. Horrificado, ele a pega de volta, insistindo que não é o que parece. Kashiwata admite que é realmente surpreendente. Pensando que ela está zombando dele, ele fica ainda mais constrangido. Em seu pânico para esconder o bilhete, ele acidentalmente atinge Onuirada no rosto. Onuirada o lê e assume que a confissão é direcionada a ele, e educadamente recusa Oda na hora. Oda fica mortificado enquanto tenta explicar a Kashiwata que o bilhete era de sua irmã, feito para provocá-lo.
Kashiwata, que antes tremia de uma excitação boba, de repente fica imóvel com a decepção. Ela então pergunta se ele tem mais alguma coisa e nota algo em seu bolso. Ele tenta se afastar, negando ter outro presente, mas acidentalmente admite que comprou doces para ela. Sob o olhar fixo de Kashiwata, ele finalmente lhe entrega o mochi de cidra e se afasta rapidamente. Sata e Tadokoro mais tarde veem Kashiwata no corredor carregando os itens, que eles presumem serem presentes de White Day de Oda. Eles riem que ele lhe deu doces baratos, embora Sata observe que na verdade tem um gosto bom, apesar do preço. Kashiwata permite que um pequeno sorriso apareça em seu rosto. Mais tarde em casa, o irmão de Kashiwata entra para alimentar o hamster deles e fica horrorizado ao vê-la comendo as larvas. Kashiwata explica calmamente que os insetos são na verdade chocolates em formato de bichos. Obrigado por assistir